De volta aqui na nossa programação da BMC News, a gente já volta trazendo ela, Jane Lee, estrategista de ações da XP, para nos ajudar a entender vários pontos importantes. Seja muito bem-vinda, Jane. Bom dia. Olá, bom dia a todo mundo. Obrigada novamente pelo convite aqui para conversar com vocês. A gente que agradece o seu tempo, a sua disponibilidade. Jane, para começar, né, são vários pontos importantes, mas queria já pegar aqui, falar um pouquinho mais sobre a movimentação da Bolsa aí nos últimos dias, né? Depois de uma forte alta, a gente viu na semana passada, logo após aquela divulgação dos dados da inflação, acabou trazendo aí, acho que um movimento de otimismo para o Ibovespa, por sinal. Porém, depois a gente viu o Ibovespa muito ficando de lado, né? Sem ali um direcionamento exatamente, né? Nem correção e nem nenhum outro movimento em si, nem para cima nem para baixo, meio que de lado. Muitos investidores, mesmo com investidores estrangeiros chegando até, tendo um dado mais forte agora em abril. Eu queria entender a sua visão, né? Como que você está vendo este movimento? O que podemos esperar aí para a Bolsa nesse contexto? Os investidores estão realmente aguardando, talvez, este texto do arcabouço fiscal ali para a gente ver uma movimentação no nosso Ibovespa? Bom, vamos lá, né? Muita volatilidade por aqui, muita notícia saindo tanto lá fora como aqui no Brasil. Olhando para a Bolsa brasileira, acho que a gente consegue ver, na verdade, duas histórias muito diferentes de investidores importantes de Bolsa. Por aqui, o investidor local ainda muito cauteloso em relação à Bolsa brasileira, tanto o investidor pessoa física quanto o investidor institucional também, e a gente tem visto isso desde o ano passado, né? Então, o investidor aqui brasileiro tem ficado bastante com o pé atrás em relação a investir em Bolsa, por conta de muita incerteza em relação à política econômica, né? Então, o cenário macro realmente atrapalhou bastante. Mas, olhando lá para fora, nossas conversas com os investidores estrangeiros, o que a gente viu foi que desde o ano passado, apesar de todos os problemas que a gente teve por aqui, o investidor estrangeiro continuou comprando o Brasil em 2022 e foi o investidor que sustentou as altas na Bolsa por aqui, né? Quando você olha para a performance do Bovespa em dólares, a gente subiu 10% no ano passado, né? Foi uma performance muito boa comparado com lá fora, dado que o cenário internacional realmente foi bastante complicado e o Brasil, apesar de todas as nossas incertezas, no relativo não ficou tão ruim assim. A gente tem muitas commodities, a gente tem valuation muito descontado em relação ao resto do mundo. Investidor estrangeiro, então, continuou comprando o Brasil até mais ou menos meados do primeiro trimestre, foi quando, acho que as coisas ainda não melhoraram muito, né? As perspectivas em relação à política econômica continuaram a se deteriorar, a gente teve muitos ruídos políticos ao longo desse primeiro trimestre e a gente viu, então, a saída de investidores estrangeiros e quedas na Bolsa, enfim, nesse primeiro trimestre a gente teve um trimestre que foi bem pior do que os mercados lá de fora. Mas nessas últimas semanas, o que a gente viu foi que o mercado recuperou rapidamente por conta de duas notícias mais positivas principais. Primeiro, finalmente, o anúncio de uma proposta de arcabouço fiscal. Obviamente, tem muitas questões em relação a isso. Hoje mesmo a gente está vendo o mercado bastante no aguardo sobre mais detalhes em relação a como que o governo vai implementar essa política. Em segundo, esses dados de inflação no Brasil, mas lá fora também, que estão mostrando um processo de desinflação e o mercado voltando a discutir, possivelmente corte de juros aqui e lá fora até uma pausa no ciclo de alta de juros pelo Federal Reserve. Então o cenário tem melhorado um pouquinho. Eu acho que o que a gente vê é que essas altas fortes que a gente viu na semana passada no Ibovespa refletem muito o fato de que a Bolsa brasileira aqui estava muito pressionada, né? Ela estava precificando um cenário bastante negativo, então com essas poucas notícias positivas que a gente teve, já foi suficiente para a gente ver a Bolsa se recuperar de uma forma mais rápida, de uma forma mais acelerada do que os mercados lá de fora. Jane, você tocou acho que num ponto aí muito importante, né? Quando você falou dessa bolsa sendo muito pressionada, inclusive, tem sempre aquela história, né? De que com juros altos, renda fixa aí acaba desempenhando, na verdade, um papel muito melhor, mais retorno do que a variável. Na semana passada, a gente viu empresas valorizando-se até fortemente com os dados bons, com aquele movimento, inclusive, de alta, mas ainda assim, muitos analistas, né? Fazendo ali, trazendo a comparação, fazendo ali essa comparação que o ganho, na verdade, de um ano do CDI ali, né, comparado a poucos dias, na verdade, com o da Bolsa. Você vê, né, uma possibilidade de bons retornos agora, já olhando a gente, pensando mais aqui para a variável, quais setores, na verdade, que poderiam se beneficiar deste cenário? Tem algum que esteja bem descontado, né, que de repente pode aí trazer oportunidades de ter bons upsides para os investidores que estão aqui nos acompanhando?
Sim, bom, quando a gente olha para o potencial de upside que a gente tem para a bolsa, a gente até fez algumas contas aqui, tentando incorporar cenários diferentes para entender para onde a bolsa pode caminhar. Hoje a gente tem um valor justo para o final do ano do Ibovespa em 128 mil pontos, que é uma alta, acho que relativamente significativa até o final do ano, mas quando você compara com renda fixa, você já tem algo bastante comparável. Num cenário mais pessimista, essas contas mostram que o Ibovespa pode chegar aí a 90 mil pontos, que é meio que próximo, a gente já esteve quando a gente estava aí mais, caindo abaixo de 100 mil pontos, ou seja, mostrando essa precificação de um cenário negativo, e num cenário mais otimista, que a gente tem tudo dando certo, não tem recessão lá fora, os lucros das empresas crescem, os juros caem, aí a gente tem o Ibovespa chegando a quase 150 mil pontos até o final do ano, que é um upside bastante relevante. Só que a gente precisa de tudo, acontecendo positivamente, a gente precisa de um cenário das coisas mudando de uma forma positiva até lá para a gente chegar nesse cenário. Então acho que levando isso em conta, levando tudo que a gente tem acontecendo lá fora e aqui no Brasil, acho que ainda é hora de tomar um certo cuidado, tá? Ainda é hora de ter um posicionamento ainda mais defensivo, dado que a gente não tem ainda muita visibilidade sobre o que vai acontecer com a política fiscal por aqui. A gente teve notícias até um pouco mais positivas, o mercado interpretou de uma forma de acho que ter um plano fiscal melhor do que não ter, mas ainda tem os detalhes que a gente precisa entender, então acho que ainda tem muita incerteza em relação aqui no Brasil. E lá fora tem toda a incerteza em relação se a gente vai ter recessão ou não, até onde os juros nos Estados Unidos vão. Então acho que ainda muita volatilidade daqui para frente, ainda é hora de se posicionar de uma forma defensiva. Em termos de setores, o que a gente gosta? A gente não gosta ainda de setores muito cíclicos, que dependem muito de atividade econômica, que ainda a gente deve ver um cenário aí de desaceleração econômica global como resposta à política monetária, que foi bastante apertada ao longo dos últimos meses, então procurando esses setores que têm um crescimento mais secular, pouco correlacionados com a atividade econômica. A gente gosta também de setores que têm um consumo muito mais resiliente, menos elástico, por exemplo, acho que consumo do setor de alta renda, que sofre menos com a inflação, juros mais altos, e também empresas de commodities também, a gente também continua gostando, dado que a gente tem a China finalmente reabrindo sua economia, e aqui hoje mesmo a gente teve dados positivos aí mostrando uma forte recuperação econômica, a gente também está bem posicionado nesse cenário também. Maravilha. Deixa eu... A Débora aqui falando com você, desculpa, Paula. A Débora já tomei a frente aqui da Paula, desculpa, Paula. Deixa eu já falar contigo, Jenny. Bom dia para você. Já aproveitando que você estava falando aí, inclusive, sobre Ibovespa, quero só atualizar o pessoal que está aí nos acompanhando, que a gente já tem o Ibov aqui num 0-0, tá? A gente teve aí o Ibov expandindo um pouquinho perdas, devolveu um pouco, tentou testar positivo novamente, 105.978 pontos, só para deixar o pessoal aí atualizado. Mas, Jenny, vamos falar um pouquinho sobre... o PIB da China veio acima do esperado pelo mercado. A gente sabe da importância da China para o Brasil e também para algumas empresas. Eu queria saber a sua visão sobre esse crescimento chinês. Uma melhora no ambiente tem capacidade de melhorar muito as perspectivas para empresas brasileiras? Lembrando que tem diversos setores nossos que a gente tem aí a China como grande cliente. Sim, acho importante a gente sempre lembrar que commodities têm um peso muito relevante para a Bolsa Brasileira, mais ou menos 30% a 40% do peso do Ibovespa são de empresas ligadas a commodities. Então a gente acaba ficando muito dependente de perspectivas de preços de commodities daqui para frente. Acho que a China reabrindo, finalmente conseguindo recuperar a economia depois de 2, 3 anos de lockdown, de economia bem fechada, isso serve obviamente como um catalisador, como um impulsionador para esses preços. E o Brasil e outros mercados emergentes, principalmente na América Latina, acho que são os mais bem posicionados para conseguir se beneficiar disso. Acho que a gente ainda está vendo um pouco de incerteza de investidores em relação ao mercado chinês, porque eu acho que foram muito machucados ao longo dos últimos meses, mas acho que essa volta de uma demanda reprimida por 3 anos, acho que pode ser um catalisador importante para a gente aqui no Brasil. Por outro lado, a gente também tem que lembrar que a gente tem as grandes economias desenvolvidas
provavelmente entrando em recessão ou minimamente desacelerando, né? Então a gente também tem um outro lado fazendo esse contrapeso. Então nos próximos meses a gente tem que ver, né, qual deles vai ser mais forte. Se a reabertura chinesa vai ser forte o suficiente para a gente também conseguir surfar essa onda, ou se uma recessão econômica mais profunda nos países envolvidos também pode puxar um pouco mais para baixo essa perspectiva em relação aos preços de commodities. Agora falando um pouco de Estados Unidos, a gente tem a temporada de resultados acontecendo por lá, né? Enfim, era já muito esperado, inclusive para ter uma noção de como que está essa economia americana, e os bancos mostraram que seguem resilientes, mesmo com o cenário recessivo, né? Com juros altos, inflação, crise de crédito. Como que você vê esses primeiros resultados, né? Quais sinais a gente pode perceber com os números dos bancos? Lembrando que geralmente acontece disso meio que antecipado que vem pela frente aqui no Brasil, né, Jenny? Sim, acho que como todo mundo sabe, sexta-feira marcou o início da temporada de resultados do primeiro trimestre de 2023 e sempre começa, né, toda a temporada nos Estados Unidos começa com o setor financeiro reportando. Na sexta-feira a gente teve 3 grandes bancos reportando: JP Morgan, Citi e Wells Fargo. Hoje de manhã a gente teve Bank of America e Goldman Sachs foi o único que desapontou, mas que faz sentido dado o contexto, né? Todos os outros bancos reportaram resultados muito fortes, né? Você falou aí de juros mais altos, na verdade eles conseguiram se beneficiar desses juros mais altos, né, porque eles acabam cobrando, né, um pouco mais para os clientes, conseguiram então navegar muito bem esse cenário, né? A gente vê que apesar de todas as turbulências que a gente teve no setor bancário americano, que afetou Silicon Valley Bank, Credit Suisse na Europa também, isso não foi suficiente para derrubar o balanço dessas grandes empresas americanas. Então eu diria que o início dessa temporada foi sólido, tá? Então, né, mostrou essa solidez dos grandes bancos americanos, mas para o resto da temporada, eu também diria que as expectativas são relativamente baixas, tá? Hoje o mercado ele está esperando uma contração de lucros das empresas do S&P 500 na casa aí de 5%, 6% ano contra ano, ou seja, comparando com o primeiro trimestre de 2022, que é uma barra baixa. Tá? Então, acho que teve muito ajuste já ao longo dos últimos meses, os analistas refletindo um cenário mais negativo, de consumidor americano bastante pressionado, né, temores de uma recessão econômica. Então, acho que as expectativas já são relativamente baixas e a gente vai vendo, então, como que isso vai se desenrolando ao longo das próximas semanas e próximos meses, à medida que as empresas vão divulgando seus resultados. Então, acho importante a gente saber dessas duas medidas. A expectativa que os analistas têm, né, e quanto que as empresas vão bater essas expectativas ou não. Então pode ser que as empresas batam expectativas analistas e o mercado interprete isso de uma forma positiva, mas na realidade eu diria porque a expectativa já começa relativamente, né, ajustada para baixo, refletindo todo o pessimismo. Perfeito, Jenny, muito obrigada mesmo, quero agradecer a tua participação aqui. Obrigada, pelo menos comigo, Paula. Obrigada. Não, quero também agradecer, Obrigada. Jenny, só recado final aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Principalmente que ficam muitas vezes ali ansiosos, esperando aí alguma notícia, né, para trazer volatilidade, na verdade, não ficar esperando, na verdade, esse movimento muito lateralizado. O investidor, né, gosta da volatilidade, não de bolsa de lado, mas só para a gente entender suas conclusões finais. Exato, você falou uma coisa super importante, acho que é na volatilidade que a gente encontra oportunidades. Se as bolsas só andam de lado, você também não tem oportunidades interessantes, né, contadas para você conseguir investir. Então a gente tem que aproveitar esses momentos, mas com certeza a gente tem um cenário daqui para frente ainda muito incerto, tanto lá fora, nos Estados Unidos, Europa, ainda muita incerteza se a gente vai ver uma recessão ou não, e por aqui a principal questão é a política fiscal, né, política econômica daqui para frente, que a gente, né, espera ganhar um pouco mais de visibilidade aí nas próximas horas, próximos dias, mas a gente tem que lembrar que são esses períodos de incerteza que o mercado sobe e desce, que a gente também acha as melhores oportunidades para investir. Maravilha, Jenny, muito obrigada. Volte sempre. Eu que agradeço, um bom dia para todo mundo. Igualmente.